Olá! Prosseguindo no estudo do livro Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 28, Coletânea de Preces Espíritas, neste vídeo damos início à segunda parte deste capítulo, que tem por título Preces por aquele mesmo que ora. E o primeiro tema desta segunda parte: aos anjos guardiães e aos espíritos protetores. Allan Kardec fez um extenso estudo desse tema no Livro dos Espíritos, que vai da questão 489 até 521. Mas aqui, no prefácio deste tema, em 7 parágrafos, ele faz um breve resumo do assunto. Inicia da seguinte maneira: todos temos ligados a nós, desde o nosso nascimento, um espírito bom, que nos tomou sob a sua proteção. Desempenha junto de nós a missão de um pai para com seu filho, há de nos conduzir pelo caminho do bem e do progresso, através das provações da vida. Sente-se feliz quando correspondemos à sua solicitude, sofre quando nos vê sucumbir. Eu queria destacar que ele diz ali, tem os anjos guardiães a missão de nos conduzir através das provações da vida. Eu quero destacar que não nos afasta as provações, mas nos conduz através das provações, porque através das provas da vida é que nós podemos vencer nossas dificuldades e avançar na escala do progresso espiritual. Allan Kardec prossegue. Seu nome pouco importa, pois bem pode dar-se que não tenha nome conhecido na terra. Invocamo-lo, então, como nosso anjo guardião, nosso bom gênio. Podemos mesmo invocá-lo sob o nome de qualquer espírito superior que mais viva e particular simpatia nos inspire. Ou seja, a forma como questão de nomes para estes espíritos superiores de nada vale. O que importa é a intenção e o direcionamento do nosso pedido a este espírito elevado. Além do anjo guardião, que é sempre um espírito superior, temos espíritos protetores, que, embora menos elevados, não são menos bons e magnânimos. Contamo-los entre amigos ou parentes, ou até entre pessoas que não conhecemos na existência atual. Eles nos assistem com seus conselhos e, não raro, intervindo nos atos da nossa vida. Então, anjos guardiões, espíritos protetores. Nós absolutamente não estamos sozinhos para nos amparar, dirigir e inspirar no caminho do bem. Prossegue Allan Kardec. Há também, então ele acrescenta nesse parágrafo uma outra categoria. Espíritos simpáticos. São os que se nos ligam por uma certa analogia de gostos e pendores. Podem ser bons ou maus, conforme a natureza das inclinações nossas que os atraiam. Não precisa dizer mais nada, né? Aquilo que sentimos é como se fosse um imã que atrai espíritos simpáticos. O que desejamos, o que ansiamos, nossas paixões ou nossas alegrias, nossa prática do bem,
atraímos correspondentes. Os espíritos sedutores, que estão também nessa categoria de espíritos simpáticos, em um certo grau, os espíritos sedutores se esforçam por nos afastar das veredas do bem, sugerindo-nos maus pensamentos. Aproveitam-se de todas as nossas fraquezas, como de outras tantas portas abertas que lhes facultam acesso à nossa alma. Alguns há que se nos aferram como a uma presa, mas que se afastam, reconhecendo-se impotentes para lutar contra a nossa vontade. Então aqui está uma categoria desafiadora para nós aqui encarnados. São esses espíritos sedutores que buscam nos inspirar maus pensamentos, nos afastar do caminho do bem, porque encontram em nós certo grau de afinidade com aqueles temas que eles procuram nos inspirar, fortalecendo em nós o que temos ainda de mal. Olha como Allan Kardec explica com clareza esta questão, que é de nossa responsabilidade. Se temos anjos guardiões, anjos protetores, que nos acompanham para a prática do bem, o tempo todo, há também estes espíritos simpáticos que podem fazer o bem, se nós desejamos assim, que podem nos fazer o mal. Outros espíritos, naturalmente, quando nós desejamos o mal. Olha como Allan Kardec explica isso. Deus, em nosso anjo guardião, nos deu um guia principal e superior. E nos espíritos protetores e familiares, guias secundários. Fora erro, porém, acreditarmos que forçosamente temos um mau gênio ao nosso lado para contrabalançar as boas influências que sobre nós se exerçam. É um erro. Não porque tem uma influência boa, então logo tem uma influência ruim em contraponto. Não é assim. Olha só. Os maus espíritos acorrem voluntariamente, desde que achem meio de assumir predomínio sobre nós, ou pela nossa fraqueza, ou pela nossa negligência que ponhamos em seguir as inspirações dos bons espíritos. Somos nós, portanto, que os atraímos. Resulta deste fato que jamais nos encontramos privados da assistência dos bons espíritos. Aqueles são voluntários, eles vêm quando lhes interessa, os bons espíritos não estão sempre ao nosso lado. E que de nós depende o afastamento dos maus. Se os bons espíritos estão sempre do nosso lado, nos resta a nós lutar contra nossas tendências, porque elas atraem os maus espíritos, porque as nossas tendências são más. Então esta parte cabe a nós. São as provações da vida, como fala ali em cima Allan Kardec a respeito dos anjos guardiões. Eles não afastam a prova de nós. Eles nos assistem e acompanham através das provações da vida. Sendo por suas imperfeições a causa primária das misérias que o afligem, o homem é, as mais das vezes, o seu próprio mau gênio. E ele conclui o seu prefácio, resumindo esta interessante questão da seguinte maneira: a prece aos anjos guardiães e aos espíritos protetores deve ter por objeto solicitar-lhes a intercessão junto de Deus e pedir-lhes a força de resistir às más sugestões e que nos assistam nas contingências da vida. Eu vou repetir isso.
Veja que nós é que temos que fazer a obra. Olha qual é o objeto da prece, o que vamos solicitar aos anjos guardiões, espíritos protetores. Vou repetir, olha só. A prece aos anjos guardiães e aos espíritos protetores deve ter por objeto solicitar-lhes a intercessão junto de Deus, pedir-lhes a força de resistir às más sugestões e que nos assistam nas contingências da vida. Não é para afastar de nós as provas da vida, não. É para nos fortalecer e também nos assistirem com suas inspirações e sugestões. Isso que devemos pedir, porque estamos encarnados para justamente enfrentar as nossas barreiras evolutivas através da presença do instinto, a presença dos arrastamentos, de maus pendores. Para isso estamos encarnados. Então aqui está um exemplo de prece. Allan Kardec apresenta 3 exemplos. Nós vamos ler apenas um exemplo para este tipo aqui, aos anjos guardiães e aos espíritos protetores. Olha a prece. É um exemplo entre muitos. Espíritos esclarecidos e benevolentes, mensageiros de Deus, que tendes por missão assistirdes aos homens e conduzi-los pelo bom caminho. Sustentai-me nas provas desta vida. Dai-me a força de suportá-las sem queixumes. Livrai-me dos maus pensamentos e fazei que eu não dê entrada a nenhum mau espírito que queira induzir-me ao mal. Esclarecei a minha consciência com relação aos meus defeitos e tirai-me de sobre os olhos o véu do orgulho, capaz de impedir que eu os perceba e os confesse a mim mesmo. A ti, sobretudo, fulano de tal, meu anjo guardião, que mais particularmente velas por mim, e a todos vós, espíritos protetores, que por mim vos interessais, peço, fazerdes que me torne digno da vossa proteção. Conheceis as minhas necessidades. Sejam elas atendidas, segundo a vontade de Deus. Aí está, então, um exemplo de prece aos anjos guardiães e aos espíritos protetores. Quem tiver interessado, é só buscar no livro Evangelho segundo o Espiritismo, que há mais 2 exemplos nesta sequência de prece aos anjos guardiães e aos espíritos protetores. Mas esta primeira já nos dá a ideia a quem dirigir, como dirigir, o que pedir. No próximo vídeo, nós ainda prosseguiremos no capítulo 28, Coletânea de Preces Espíritas, nesta segunda parte, Preces por aquele mesmo que ora, o tema para afastar os maus espíritos. Até lá, então, que Jesus nos ampare e fortaleça.